começando mais um episódio do Estrogênicas. E a gente não podia deixar de falar disso neste mês que estamos comemorando o Março Amarelo. Então, este episódio vamos falar de endometriose. No Março Amarelo, a gente dá um foco para essa doença que é tão importante, tão prevalente e que está aí no dia a dia dos nossos consultórios. Leilinha, queria te perguntar, quantas mulheres que você conhece que têm dor e que são negligenciadas? Milhões de mulheres, né, que já chegaram nos seus ginecologistas, que não chegaram ao seu ginecologista, ou que comentaram com a vizinha, com a mãe, com a irmã, que sente uma dor e ninguém nunca esclarece que dor é essa. A gente tem uma estatística, né, que é 1 em cada 10 mulheres sofre de endometriose. E essas mulheres, elas demoram até 10 anos para ter o diagnóstico. Isso pode parecer pouco, né, quando a gente coloca em números, mas se você pensar na população mundial, e é uma estatística mundial, a gente tem muita gente sofrendo de endometriose. E aí, o que é, né, endometriose? Vamos começar falando, né? Vamos dar uma aulinha, já que somos professores, não é isso? É uma doença, a gente tem que falar sempre que é uma doença benigna, né? Porém, ela é uma doença benigna, mas ela é uma doença crônica, que não tem cura, né? Então, a gente vai controlar essa doença, mas a gente nunca vai ter cura dessa doença. Eu acho importante frisar isso que você disse, Lau. É uma doença benigna. Porque o que a gente recebe de gente no consultório dizendo eu tenho endometriose, vira câncer? Isso não mesmo, é? Né? Acho que é uma pergunta extremamente frequente e que gera uma preocupação, né? Além de toda a preocupação também com a fertilidade. A gente vai chegar nesse ponto. Mas acho que é interessante também a gente esclarecer, porque a gente estava comentando aqui agora há pouco, eu falei assim, a endometriose era uma doença que foi modinha, né? E você me corrigiu, não foi, ela ainda é, e a gente ainda vê muitas pessoas super diagnosticando, mas subdiagnosticando e negligenciando a doença. Chega a ser até assim uma violência, né, contra Totalmente, a mulher, né, porque totalmente. A pessoa chega no consultório, né, quantas a gente já não viu no consultório da gente, que chega falando que a vida inteira falou com o ginecologista, né, e chega lá no nosso consultório de reprodução assistida, falando que ia no ginecologista todos os anos e queixava que tinha uma dor e essa dor nunca foi esclarecida, né? Dor é normal, né? Coisa de mulher. A resposta é exatamente essa. Essa dor é normal, né? A gente tem que parar de achar que mulher tem que se acostumar a sentir dor. Isso não pode ser verdade. Mas eu acho importante também a gente esclarecer o que é isso, né? Porque as pessoas acham, e uma vez eu recebi uma paciente no consultório que falava assim, mas assim surge do nada? Então, o que é a endometriose? Aquela célulazinha do endométrio que está lá dentro do útero, que realmente por um motivo que a gente ainda não tem uma explicação científica plausível, ela está alojada fora do endométrio, mas é importante todo mundo saber que é uma célula ativa, né? Que sofre influência de hormônio e se o seu endométrio cresce com estímulo estrogênico e descama quando esse estímulo estrogênico e progestogênico abaixa, calma que a gente traduz, né? Os hormônios femininos, estrogênio e progesterona, que atuam no ciclo menstrual, fazem o endométrio crescer e na ausência desses hormônios, ele descama, o que é a menstruação. Então, se essa célula está lá do lado de fora do útero e sofre também essas influências, quando você estiver menstruando, essa célula também está sangrando. E é aí que dá ruim. Ela está funcionando igualzinho o endométrio que está dentro do útero, né? Exatamente. E ela vai causar uma série de sintomas, né? Então, assim, a dor, né? Então, só para lembrar, tá? Para você que aí fica tendo dor, tendo cólica, cólica não é normal. A gente precisa investigar. Né? Então, eu gosto muito, né? Uma coisa que eu uso lá no consultório, quando eu vou perguntar sobre a cólica, né? Me dá uma nota, né? Uma escala de 0 a 10. Se a mulher te der uma nota acima de 7, pode ficar com a pulguinha atrás da orelha, porque tem alguma coisa aí, não é normal, né? E eu acho que uma outra característica importante, além da nota, é se essa dor
foi progressiva, ou seja, ela vem aumentando. Você sentia menos e agora você sente mais. Eu acho que isso é importante também, né? Na verdade, a gente tem um monte de perguntinhas, né, Lau, que a gente acaba fazendo na hora lá do consultório, mas eu acho que o mais importante você frisou bem. Não é normal sentir dor. E junto com a cólica, né, outros sintomas que a paciente apresenta, que ela vai contar pra gente, é dor para evacuar, dor para urinar, dor na relação sexual e a infertilidade, né, que é muito comum, né, lá dentro do consultório de infertilidade, praticamente 50% das mulheres têm endometriose. Exatamente. Né? E às vezes as pacientes acham que a endometriose só pode dificultar um pouquinho a gravidez, e não é nada disso. A gente sabe que ela pode agir em diversos locais, ela dificulta porque diminui reserva, porque diminui qualidade de óvulo, porque pode obstruir trompa, porque pode fazer um verdadeiro auê dentro da pelve dessa mulher e transformar não só a qualidade de vida dela, mas também o sonho de maternidade. Isso aí. Então, assim, quando a gente vai pensar, né, no diagnóstico, né, a gente tem que pensar nos sintomas principais, né, que a gente falou aqui, né, e a escuta ativa dessa mulher, né, então prestar atenção no que essa mulher está nos falando, né. Eu lembrei de um caso interessante, que eu tive uma paciente no consultório uma vez, que ela falava comigo assim, não consigo usar salto, não consigo ir em festa. Todas as vezes que eu preciso ir numa festa, eu tenho que pôr um salto, eu não consigo andar de salto, porque eu sinto dor. Você imagina a qualidade de vida dessa mulher. Se ela não conseguia usar salto, como é que ela tinha relação com o parceiro dela, minha senhora? Né? Exatamente. Difícil. Mas é para isso que estamos aqui. Além desse diagnóstico, né, da gente ter essa suspeita diagnóstica, né? Uma coisa que hoje a gente tem feito muito é o diagnóstico por imagem, né? Assim, há um tempinho atrás, né, que a gente não pode ficar falando assim muito de idade, mas a gente Pelo amor antes, de Deus, Claudizinha. nosso jeito de fazer o diagnóstico de endometriose era com uma cirurgia, com a videolaparoscopia. E hoje a gente já teve uma evolução muito grande aí dos métodos de imagem, e aí então a gente lança mão desses métodos com boa correlação com a videolaparoscopia, para o diagnóstico. Então, hoje a gente usa tanto o ultrassom endovaginal e a ressonância. Acho legal a gente esclarecer também, porque a maioria das nossas pacientes, antes de chegar lá, ela passa num outro doutor, né? O doutor Google, aquele que é super legal, de graça, né? E que responde qualquer perguntinha que você faz. Mas porque eu acho interessante, porque vem sempre assim, mas doutora, e o diagnóstico padrão ouro? Eu acho bonita essa expressão. Você gosta? Eu gosto. Diagnóstico padrão ouro. É chique, né? É chique, né? Então, o que acontece? A gente tem vários métodos diagnósticos, né? E como você falou aí, a imagem vem se aprimorando muito e a gente vem tendo excelentes resultados, né? Com isso, nos ajudando demais nos diagnósticos. Mas é importante a gente esclarecer que não é porque a gente tem um método de imagem, seja um ultrassom, e é importante a gente frisar que o ultrassom tem que ser com preparo intestinal, né? Não é um ultrassom simples, né? Um ultrassom, uma ressonância que venha inocente e essa mulher tem uma queixa, tem uma história que a gente pode descartar, né? Sim, eu brinco muito lá no consultório que a endometriose ela é uma doença que a gente tem mais dúvidas do que respostas e que ela não segue nenhum padrão, né? Quantas pacientes a gente tem que é super sintomática e aí você manda fazer um exame, não vem nada ou vem aquele foquinho michuruca, né? Ou aquela paciente que você descobre inadvertidamente, né? Então, eu tive uma paciente que a gente foi para a videolaparoscopia para fazer a ligadura de trompas, ou seja, ela teve filhos, né? Ou seja, não deu bola nenhuma para a questão da infertilidade, ela teve os filhos, nós fomos fazer uma videolaparoscopia quando a gente entrou na pelve dela, né, na cirurgia, estava completamente bloqueado, lotado de foco de endometriose, e ela nunca tinha tido nenhum sinal, nenhum sintoma,
Né? Lá Então, você faz vídeo? faço vídeo. Ai, sou mais sua fã agora, nesse momento. Mas eu faço pouco, né? Faço acompanhado Gente, que com, né, maravilhosa, minha né? chefe lá. Olha Minha isso. chefe, né? Que eu A faço para gente rasga acompanhar uns ela. confete, viu, gente? De vez em quando. Vamos lá. Mas aí, uma coisa legal da gente falar, né? O mapeamento, né, da pelve, que a gente falou aí do ultrassom. Não é esse ultrassom que a gente faz, todo médico ginecologista Não é um pede, ultrassomzinho anual, ultrassom simples. comum, né? É um ultrassom com preparo intestinal, com um profissional que saiba avaliar a pelve da paciente. Necessita experiência, senhoras ouvintes. Além de, né, assim, não só necessitar experiência, né, a pessoa que vai fazer o ultrassom, ela também tem que ter essa sensibilidade aí, né, da endometriose. Né? Eu acho que hoje, acho que isso não acontece mais, né, Lau? Antigamente a gente via as pacientes entrando para fazer exame sem conversa nenhuma com o examinador, né? Hoje não, hoje eu acho que a gente tem cada vez mais ginecologistas fazendo ultrassonografia, exames, e aí a gente tem sim uma investigação de perguntar o porquê você veio aqui, né? Qual o motivo de você estar fazendo esse exame. Então, mesmo que não perguntem, vale a pena a paciente falar, né? E a gente manda recado também para doutores, né? Eu mando, tá? Você, coleguinha, na hora de pedir o exame, escreve lá por que você está querendo que faça esse exame, né? Suspeita de endometriose, paciente com dor, e põe um pouquinho da queixa dela, porque você ajuda o colega que vai fazer o exame de imagem. E além do ultrassom, a gente tem também a ressonância da pelve, né? Então, quando a gente vai pensar assim numa doença mais localizada, o ultrassom ele é muito bacana, mas se a gente tem umas queixas esquisitas aí, né, tipo endometriose lá no diafragma, né, que é esse músculo que a gente tem aqui entre a parte do tórax e do abdômen, endometriose lá no fígado, que isso é uma coisa que pode acontecer com essa doença louca, né? Exatamente. A ressonância é um exame que pega mais, né? Eu acho que a ressonância se a gente tiver que eleger um exame assim, para pesquisar mesmo, acho que a ressonância ajuda a gente um pouquinho mais, mas eu gosto muito de entender, porque não sei se você já teve isso no consultório lá, eu tenho algumas pacientes que não fazem ressonância, né? Aquelas pacientes que não toleram. É um exame que não é agradável, né? Ele é desagradável, tem um barulho no seu ouvido, você tem que ficar imóvel, entra no tubo. Então, a gente tem uma série de coisas que algumas pacientes não toleram fazer o exame, né? Mas ele realmente nos ajuda muito. Tem a questão do contraste, né? Para poder ver os focos e tudo, mas acho que é importante e válido a gente lembrar. E eu gosto muito de bater nessa tecla, porque eu acho que você tem uma visão também muito parecida com a minha na questão da individualização. A gente não sai pedindo tudo para todo mundo, né? Exame tem que ser individualizado, conduta é individualizada, então, inclusive para a endometriose, que é uma doença tão prevalente, tão importante e que mexe tanto na vida das mulheres, é importante a gente ter essa individualização. Sim. E aí você acabou me lembrando, né? Essa coisa, a gente não pede tudo para todo mundo. Hoje a gente está vivendo um momento bem bizarro, né? De pessoas que ligam para o consultório do doutor, né? E a secretária já manda aquela lista de exames, né? Pedindo toda a tabela periódica e tudo mais para paciente. Tem muita gente que fala do CA-125 para endometriose. Isso. E o CA-125 a gente queria muito, né? Que ele fosse o exame, né? Esse é um exame laboratorial que a gente faz no sangue. A gente queria que ele fosse o exame, mas ele não é. Ele não se presta, não correspondeu às expectativas. É aquele namorado, né? Aquele achou que ele ia ser aquilo e ele não foi, né? Não tudo foi, que a gente queria. Né? Deixou a desejar o sujeito. Ele deixou a desejar tanto para diagnóstico quanto para acompanhamento. Então, assim, é aquele cara que você tem que botar um X nele, né? Não pode repetir. O CA-125 eu tenho visto, né? Muita gente pedindo, desnecessariamente, falando que vai fazer diagnóstico de endometriose, ou até chegando ao absurdo de pedir para uma paciente que não tem nenhuma suspeita
clínica da doença. Não só ele, lá, né? todos os marcadores ovarianos. Todos os marcadores. A gente está vivendo uns tempos bizarros, né? Mas o CA-125, então, ele não se presta para diagnóstico. Talvez ele ajude no acompanhamento, né, no segmento dessa paciente, mas talvez, né? Não existe, né? A gente não tem um exame laboratorial para diagnóstico de endometriose que está no guideline, né? Que a gente vai seguir. Não tem. Né? Então é importante. Guideline também é bonita essa expressão. Bonito, né? Esse também eu gosto. Guideline eu uso muito. Eu sei. Porque a gente quer compartilhar a ciência, né? E aí, então, a gente tem que seguir o que o povo está falando. Tem que seguir mesmo. O que o povo está falando. E aí, então, eu acho que a gente pode passar um pouco para tratamento, né, Leila? Assim, eu estava com medo de você passar para o tratamento, porque eu acho que o tratamento é tão exaustivo, acho que a gente tem uma missão tão importante de falar sobre tratamento de endometriose, né? Porque ainda existe uma visão de que tem endometriose, tem que operar. Né? Eu não sei se lá na capital tem isso, mas aqui no interior, querida, a gente sofre um pouco disso, entendeu? Do tipo, o paciente chega no consultório e porque eu tenho endometriose, está aqui a minha ressonância, cirurgia, pá. Temos poucos profissionais, né? E graças a Deus eu sou amiga de todos eles, que não defendem a cirurgia de cara, que são extremamente ponderados na hora de falar, né? De indicar a cirurgia. Mas vamos lá. Pois é, então, a gente tem, né, assim, 3 tipos de endometriose, né? A gente tem endometriose superficial, a endometriose profunda e a endometriose ovariana, né? Que dá os cistos de ovário. A endometriose superficial está lá no guideline, né? Que só com a suspeita clínica a gente pode tentar tratamento clínico, né? Que talvez a endometriose profunda, se a gente tiver um risco de obstrução, ela seja assim, indicação mesmo de cirurgia, né? Se tiver esse risco, e a endometriose ovariana, né? Se tiver cistos, a gente sabe que o cisto, se ele for um cisto grande, tem que operar, né? E o cisto, ele também vai impactando na reserva ovariana da paciente, que a gente vai falar, né, daqui a pouquinho, já. Né, da parte da fertilidade. Então, a gente tem algumas coisas para a gente poder fazer, né, assim... Eu sou muito da conduta de que eu começo devagar, né, porque também a gente tem aquela máxima de que a extensão da doença não está ligada à quantidade de sintoma que a paciente tem, né? Então, às vezes é uma paciente extremamente sintomática, porém, ela não tem uma doença tão extensa, né? E, na verdade, isso não quer dizer nada, porque a gente tem que tratar o que a paciente está sentindo, né? Tratar o sintoma dela e dar qualidade de vida para ela, a menos que essa mulher tenha nos procurado com diagnóstico de endometriose para infertilidade. Aí é outra conversa, a gente vai tratar de uma outra maneira, né? Mas acho que os tratamentos clínicos, de qualquer forma, com qualquer tipo de medicamento, suspendendo menstruação, não suspendendo menstruação, fazendo uso de anti-inflamatórios, fazendo uso de analgésicos, a gente consegue proporcionar uma qualidade de vida para essa mulher. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é a gente falar que a gente precisa de um tratamento multidisciplinar. Tratamento multidisciplinar, muito importante, né? Mas aí também tem outro rolê, né? A gente sabe que essa paciente da endometriose, ela tem que cuidar, né, cuidar da alimentação, Sim. Tem que cuidar da atividade física, ela tem que fazer atividade física, ela tem que cuidar do sono, tá certo, tudo certo. Porém, gente, tem que. Não pode negligenciar, não pode deixar de fazer. Porém, né, a gente tá vendo aí também, né, tempos bizarros de novo, muita gente falando de dietas mirabolantes que vão tratar endometriose. E a gente sabe que isso não existe. Né? A gente sabe que isso não existe, né? Assim, é claro que você vai indicar para essa paciente uma dieta mais saudável possível, né? Sim. Parece que
né? A dieta que eles chamam de mediterrânea é uma dieta melhor, parece que... Porque ela é mais equilibrada, não é saudável, não é né? radical, né? Então, eu acho que, assim, tudo que você faz que melhora a sua qualidade de vida, que ajuda você a ter uma vida mais saudável, mais natural, mais, né? Não é para plantar o que colhe, gente. Eu falei hoje isso com uma paciente no consultório, que eu comecei a falar isso, falei, se ela for regalando o olho, regalando, falei, você não precisa plantar o que você vai comer, calma, né? Mas se você conseguir ter uma alimentação mais saudável possível, se a gente conseguir tirar da dieta os embutidos, né, as coisas que têm muito corante e abusar das verduras, das frutas, das oleaginosas que, né, são maravilhosas e tudo, a gente consegue sim ter uma dieta bacana e melhorar a qualidade de vida. Sim, né? Mas a gente tem sempre que lembrar isso. Isso é um tratamento adjuvante. Sim, né? sim. A gente tem que pensar que nós temos duas vertentes em endometriose. Uma é dor e a outra é a infertilidade. Infertilidade vamos falar daqui a pouco. Agora, para a dor, né? Se eu tenho uma doença que é estrogênio dependente, ela está relacionada aos meus hormônios, eu preciso fazer alguma coisa para suprimir esses hormônios. E com isso, então, eu vou melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Né? A alimentação não vai suprimir meu hormônio. Exatamente. Né? E uma coisa que a gente vê muito, né? Você está brincando aí, né? Lá na capital, é o povo com essa conversa, né? De que não tem que usar hormônio, que não é para usar hormônio. O hormônio virou um tabu, né? E hormônio, gente, não é igual time de futebol, né? Não é igual política, que eu sou contra, eu sou a favor. Não, o hormônio ele tem que ser usado quando é necessário, né? E a gente pode utilizar qualquer hormônio para poder suprimir a menstruação, né? Suprimir esse estrogênio dessa mulher, né? Então, pode ser hormônio combinado, pode ser hormônio só de progesterona, pode ser DIU de progesterona. Tem só que lembrar dos critérios de elegibilidade, que a gente chama, né? Que são os critérios, as contraindicações específicas, se essa mulher tiver alguma outra doença. Para escolher, né? O método que a gente vai contraceptivo, utilizar. Né? Então, o hormônio, é importante a gente falar isso, porque eu tenho visto isso muito, sabe, Lila? A paciente chega morta de dor, usando um DIU de cobre, porque foi no doutor fulano, e ele falou que não podia usar hormônio, porque o hormônio é uma bomba, né? Mas propõe a ela usar hormônios que a gente já não pode usar mais, né? Propõe a usar implantes e chips e essas coisas todas. Que, na verdade, vão acabar atrapalhando toda... Que vão acabar atrapalhando tudo. A tal da individualização, né? Exato, né? Então, não está errado, né? A gente usar o hormônio, a gente tem que lançar a mão do hormônio para aquela paciente que precisa, lembrando que isso vai melhorar, né, sobremaneira a qualidade de vida dela. Exatamente. Então, essa é a base do tratamento. O sono, a alimentação, Isso é cuidado constante. Isso é adjuvante, né? E aí a gente acaba melhorando a qualidade de vida e provocando uma adjuvância no tratamento real dessa paciente. Eu acho que num tempo onde a gente está muito automatizado, né, onde as coisas acontecem tudo sem a gente ter muita reflexão, é importante a gente cultivar, né, esse cuidado com tudo, mas sempre respeitando que se existe a doença, ela tem que ter um tratamento direcionado. Exato. E ainda tem mais duas coisas, né, que a gente tem utilizado, né, que está falando lá no guideline, né, que é a fisioterapia pélvica, né, a fisioterapia pélvica ajuda muito, né, principalmente para aquela paciente que tem dor na relação sexual. E pode parecer bobagem, né, Lau, porque eu já vi muita paciente que indiquei a fisioterapia, né? E falei, vai lá porque você vai melhorar. E quando voltou, falou, não fui, porque fisioterapia não melhora nada. Eu tenho vontade de arrancar os cabelos. Pois é, e é tão legal, né? Porque a fisioterapia pélvica, principalmente para paciente com dor na relação, melhora muito. Dor na relação, dor, dismenorreia, né? Dor na menstruação. Nossa, a
Fisioterapia pélvica é maravilhosa. E né? a gente também, né, pode lançar a mão de acupuntura, né, para essa paciente. Você é fã das agulhinhas. Então, Eu também sou. Tem um trabalho, né, assim, para dor nessa paciente da endometriose, ela é uma A medicina estratégia, chinesa é muito né? bacana para essas coisas, né? Não só a acupuntura, mas eu acho que tudo que está envolvido na medicina chinesa é muito interessante para a endometriose. A acupuntura é fantástica para dor. Para né? dor, ela tem trabalhos demais. bons, né? Não é à toa que os médicos especialistas em dor lançam mão da acupuntura, Exato. né? Muitas vezes, Exato. né? Isso é interessante. Mas vamos falar daquilo que a gente sabe mais. Vamos lá. Né? Então, bora lá. Vamos falar de infertilidade. Bora lá. Hoje eu acho que a gente tem visto muito a endometriose nas pacientes de infertilidade, né? A gente tem recebido pacientes no consultório que já chegam com o autodiagnóstico da endometriose, né? Nem sempre está errado, né? Porque a queixa existe e a infertilidade é um dos sintomas, né? De endometriose. E acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa mulher, porque a gente está mexendo com a maternidade dela, a gente está mexendo com o futuro reprodutivo dela. Então, acho que a endometriose é ainda uma preocupação muito intensa de nós médicos que trabalhamos muito com infertilidade e deveria ser de todos os ginecologistas, né? Para poder fazer diagnóstico e indicar tratamento. E aí a gente já começa quebrando um mito, né? Assim, a paciente que tem endometriose, muitas chegam para a gente falando, não vou conseguir ter filho. Não é assim. Não é assim. Né? Não são todas, né? Algumas vezes sim vai dificultar, né? Mas não são todas as vezes. A paciente que tem endometriose, ela pode sim ter filhos. A gente não pode ser taxativa na questão. Tenho endometriose, não vou ter filhos. A gente não pode ser taxativa desse jeito, porque você acabou de falar de uma moça com endometriose, né? Que teve 2 filhos e nem sonhava que tinha endometriose. Né? Eu também estou cheia de casos de pacientes que engravidaram espontaneamente e tinham conhecidamente endometrióticas, né? E conseguiram engravidar. Mas a nossa questão é aquelas que não conseguem. Exato. A gente não pode esquecer, né, que ela é muito prevalente dentro dos consultórios de infertilidade, né? Então a gente tem que pensar nesta paciente, né? Quando a gente dá esse diagnóstico para a paciente, eu acho que é a coisa mais importante, né? Quando você dá o diagnóstico, o paciente tem endometriose, ela não está dentro de um consultório de infertilidade, ela está no consultório ginecológico, fez o diagnóstico com alguém. Conversar sobre qual que é o planejamento reprodutivo dessa mulher. Exatamente. Né? A gente tem que pensar com ela, né? O que ela quer? Quando é que ela quer ter filhos? Né? Porque a gente sabe que a endometriose ela vai comprometer ali, ela pode comprometer a reserva ovariana da paciente. Né? Ela pode comprometer a quantidade de óvulos que a paciente tem. Então, a gente tem que pensar em orientar essa paciente que ela não pode demorar muito tempo para engravidar. Né? E caso ela vá demorar, ela tenha que demorar um pouco mais, a gente tem que orientar a respeito da possibilidade da preservação da fertilidade, que a gente vai ter um episódio só para isso, né? Ai, que lindo. Mas é uma coisa que é importante, né, para essa mulher, né? E lá dentro do consultório, quando ela chega já querendo engravidar. Eu acho que é um desafio, né? A paciente endometriótica que tem infertilidade, que não consegue engravidar, para a gente primeiro tentar desmistificar um pouco, porque a maioria dessas pacientes chega muito amedrontada, elas chegam assustadas, com medo mesmo de não serem mães, né? De não conseguirem, e a gente consegue ajudar, pelo menos, né? Eu digo que, assim, hoje, infelizmente, a reprodução assistida não resolve 100% dos casos. A gente não tem 100% de garantia. Mas a gente consegue ajudar, né? E aí, vamos fazer um diagnóstico direitinho. E eu recebo muito essa pergunta, eu abro umas caixinhas, né, de pergunta lá no Instagram. Eu recebo muito essa pergunta do tipo, eu tenho endometriose, faço FIV ou não faço FIV?
né? E aí eu acho que é individualizar, mas eu acho que a FIV é uma belíssima opção para essas pacientes, né? Porque a gente vai coletar óvulo, a gente vai saber o óvulo maduro, a gente vai selecionar espermatozoide, a gente tem a possibilidade de preparar essa pelve para fazer uma transferência, né? Então, eu acho que a FIV nos dá um universo maior de possibilidades para poder tornar esse sonho de maternidade possível, né? Lembrando sempre que, outra pergunta, tenho certeza que você também recebe lá, opero antes ou depois de fazer a FIV? Né? Não opera, gente. Não opera, tá? Não opera, faz a FIV, depois a gente pensa se vai operar, né? Depende. Na grande maioria dos casos, a gente não opera nunca. A gente sempre responde assim, depende. Depende. Porque depende mesmo, depende. Né? E assim, sendo a endometriose uma doença que não tem idade para se manifestar, né? Eu acho que isso que você falou aí de falar sobre preservação de fertilidade, é uma pergunta simples, gente. É olhar para a paciente e falar assim, você quer ser mãe? Quando que você está pensando em ser mãe? Né? As minhas pacientes sabem que eu encho o saco, né? Eu tô lá, eu fico às vezes escolhendo preventivo e falo assim, vai ter menino? Não? Aí eu tenho uma paciente que fala assim, nossa, todo ano eu venho aqui colher o preventivo, todo ano você pergunta. Eu falei assim, eu vou perguntar até a hora que eu vou falar para você e falar assim, presta atenção, não dá mais, né? Aí pronto, assusta. Né? Então, acho que essa orientação é muito legal, né? E outra coisa que acho que faz sentido muita gente falar, a endometriose acaba com a menopausa? Então, aí antes um pouquinho, né? Acho que a gente não deixou isso muito claro, né? A endometriose, ela é uma doença do menacme, né? O que é o menacme? É o período reprodutivo da gente. Então, pode acontecer como adolescente, pode aparecer lá na adolescência, como pode aparecer a qualquer momento da vida, enquanto a gente tiver ciclos menstruais, né? Mas, quando a gente tem endometriose, depois que a gente entra na menopausa, não significa que ela está curada, né? Costuma melhorar, né? As mulheres que estão na menopausa, elas costumam melhorar muito dos sintomas, mas a gente precisa ficar muito atento, né? Que ela tem que continuar aí por outros motivos mais, com todo aquele arsenal que a gente tinha, né? De cuidados com a vida, né? Sono, atividade física, alimentação, e que a gente vai utilizar, né, a terapia de reposição hormonal, e a gente precisa ter muito cuidado nessa terapia de reposição hormonal, porque sim, esse estrogênio que a gente está dando, ele pode reativar focos, então a gente precisa ficar atento. Ele que alimenta o foco. Mas não quer dizer que a gente não vai oferecer terapia de reposição hormonal para essa mulher, não está contraindicado, né? E se essa mulher já tirou o útero, né, ela tem indicação de usar também a progesterona. Então, é o caso que a gente usa progesterona mesmo para paciente que está sem útero, é a paciente que tem endometriose, né? Exatamente. Então, para paciente da menopausa, a gente espera uma melhora, né, a maioria das vezes, né? Mas a gente também tem que ficar atento, cuidar dessa paciente também com esse olhar de que ela teve uma doença ao longo da vida, estrogênio dependente, e que pode acontecer de alguma vez, né, de ter alguma recidiva. Com certeza. Acho que falamos tudo. Falou muito, professora? Falamos tudo, né? Falamos tudo? Acho que sim. Eu posso ficar aqui falando muito, mas não acho que vale a pena. Bom, mas acho que o mais importante para a gente, né, assim, é dar visibilidade para esse tema, né, principalmente nesse mês, mas não só nesse mês do Março Amarelo, mas todos os outros meses, né, do ano. É a gente dar visibilidade para esse tema. Então, assim, se você tem sintomas, esses sintomas que a gente falou aqui, ou se você conhece alguém que tem esses sintomas, que queixa, né? Ou se você conhece alguém que está tentando engravidar e está demorando, ou se você está tentando engravidar, tem dor e está demorando, ficar atento, buscar, né, ajuda, porque é uma doença muito comum e a gente precisa, né, e tem um arsenal muito grande para poder tratá-la. Eu acho que o mais importante é não negligenciar o sintoma. Né? Seja o sintoma de dor, seja o sintoma de infertilidade, é importante a gente não negligenciar nunca. Né? Lembrar que não é o fim do mundo. Não.
Não é o fim, né? Não é o fim do é? caminho, né? Não é o fim do caminho. Às vezes é o começo de um caminho bacana. De um caminho de cuidado, né? De autocuidado, de autoconhecimento, né? Com certeza. Então, pessoal, a gente vai terminando esse episódio. Foi muito bacana estar aqui conversando com vocês sobre endometriose. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Pode deixar para a gente aqui as perguntinhas, que a gente vai ter o maior prazer de responder. E a gente também convida vocês a compartilhar esse episódio com alguém que vocês acham que seja interessante. A gente convida também todos vocês a ouvir o nosso podcast em todas as plataformas de áudio, ficar de olho no nosso Instagram, que os cortes vão sair em breve, e a gente espera vocês no próximo.